Ser valente. Licença para chegar no seu dia, eu sou o Júlio Bertola, estamos aqui continuando nossos vídeos e eu já quero te pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever, aquele pedido de sempre que é bom de ter aí por perto, o famoso 3C. Eu escutei isso aí num vídeo que eu estava assistindo esses dias e eu achei fantástico. 3C, curtir, compartilhar, comentar, mas aí tem essa de se inscrever. E aí? Bora? Se inscreve aí. Bora pro tema de hoje. Bom, a gente vem falando sobre autoliderança, né? Sobre uma preparação para liderar mesmo. Porque se a gente não consegue se liderar, se autoliderar, se cuidar, a gente não vai conseguir cuidar de outras pessoas, né? E posso te falar que depois desse jogo aí, depois dessa Copa, esse jogo do Brasil mexeu demais comigo. Meu pai amado, como foi difícil, como está sendo difícil, para falar a verdade. Eu sou um cara muito intenso, família. Eu sou um cara que realmente na amizade, nos negócios, na missão, em tudo eu sou muito intenso e eu quero realmente fazer aquilo que eu posso e tava ao meu alcance torcer e rezar. E não rolou, cara, não rolou o jeito que foi. Enfim, você assistiu, você deve ter passado por isso também. Mas o que eu quero falar para você hoje é um ensinamento que eu tenho para mim, que me ajuda muito. Teve um período da minha vida que eu fiquei muito mal, eu tava até caminhando aí para uma depressão. E eu falo que Deus me deu coisas ali que me ajudou muito. Amizades, me deu uma cachorra, que é a Dorinha aqui, que tá aqui comigo. Ela tá aqui pertinho do meu pé, quietinha. Mas assim, entre outras coisas, um ensinamento que me ajudou demais. Eu passei por psicólogo, na época era pandemia, né? E eu passei online. E ali aquela profissional que marcou minha vida, ela falou uma coisa pra mim que eu levo até hoje, pra tudo. Ela falou: se permita, Júlio, se permita sentir tristeza, se permita sentir raiva, se permita sentir esses sentimentos. E ela falava o quanto as pessoas estão adoecendo porque não se permite sentir. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque dentro desse meio da autoliderança, a gente precisa se autocuidar, mas também precisamos permitir que as coisas aconteçam. Esses sentimentos, sabe? Para a gente conseguir cuidar, canalizar e realmente entender o que a gente precisa fazer. E que isso fique muito claro para você até mesmo na vida de Jesus ali. Ele chorou, ele sentiu muita coisa no Getsemane, mas em nenhum momento isso tirou esses sentimentos, o sentir tirou ele da missão dele. Em nenhum momento isso desviou Jesus da sua missão, que fique bem claro. Ele sentia, mas ele continuava fiel, ele permanecia no propósito. E é isso que eu e você não pode se perder, tá? A gente veio falando sobre distrações, mas também precisamos falar sobre o sentimento. E é onde que entra a maturidade, porque se o sentir, se por exemplo uma Copa aí tira o propósito, a missão da vida, que seja a sua, que seja a minha, que seja daquele jogador que perdeu o pênalti. Esse vai ser o problema, porque a maturidade não é deixar de sentir, não é você por sentir deixar as coisas de lado, entende? E o que tem de gente que tenta fazer de tudo para anestesiar a dor, anestesiar o sentimento de não ter um amor correspondido, não ter uma resposta positiva quando acaba vindo a resposta negativa. E esse é um grande problema, porque hoje em dia você vai encontrar várias idades diferentes ao seu redor e nem todas ela vai conseguir compreender o teu jeito, o teu olhar, a tua visão, o teu ensinamento, tua cultura, sabe? Eu lidero ali a questão do movimento Reviva, tem várias idades ali no meio e a gente teve até uma formação recente sobre conduta e caráter e ali quantas pessoas ali já foram falando de um jeito diferente, de uma visão diferente, se portando de jeito diferente. Independente da idade, a gente precisa entender que o ensinamento, a cultura, a vivência é diferente, sabe? O jeito de sentir a Copa foi diferente para muitas pessoas. O quanto que a geração passada, que
é o que o povo fala, e a gente vê pela história, e vê, assistiu ou lê quanto foi bom ser campeão, acaba sendo reflexo dessa geração, que, queira ou não, é mais frágil. Mas mais frágil por quê? Porque não se cuida, família. Porque não deixa realmente o sentimento ali acontecer e de um jeito viver e passar por isso, sabe? É apenas uma estação. Vai passar e você vai ficar ainda mais forte. Eu, como brasileiro aí, eu acredito que na próxima Copa vai dar bom. Olha só como que é as coisas. Eu já tô aqui pensando, vai dar bom na próxima Copa. Eles vão melhorar, eles vão realmente conseguir se fortalecer e eles vão vencer. A gente vai comemorar. Mas e aí? Vai ter o mais velho ou alguém que vai falar, Júlio, você tá viajando. Poxa, com essa seleção não vai, desse jeito não dá. Eu vou aceitar o que estão falando, porque eles têm uma visão e uma opinião, ou eu vou realmente continuar com a minha opinião, porque eu acredito que eles vão ficar mais fortes. Eu acredito que vai ter um trabalho diferente lá dentro da CBF, da seleção. O treinador vai fazer um trabalho diferente, vai trabalhar a mentalidade deles, para realmente cuidar, por exemplo, da autoliderança de cada um, para depois conseguir liderar em grupo. E aí sim, dentro de campo, a mentalidade ser diferente. Assim como na nossa vida. Os problemas aparecem e a gente precisa passar por eles. A resposta negativa aparece e a gente precisa passar por elas. Os momentos difíceis vão acontecer e a gente precisa passar por eles. Como o Padre Jefferson até usou como a música ali do Rosa do Saron. Ele citou a música falando de um tempo difícil que ele precisou passar e aquela música ajudou ele. Mateus, falando sobre saúde ali, alimentação, e ele falou de um tempo muito difícil na vida dele, e ele passou por isso. Assim como eu que estou falando aqui com você, já tive vários momentos difíceis e eu consegui passar e aquilo me fez mais forte. E isso eu falo, vale a pena sentir e continuar, sabe? A tua história, eu tenho certeza, você já passou por momentos difíceis e você venceu eles, entende? Liderar a autoliderança, se não ter essa bagagem e realmente essa forja, parece que vai faltar alguma coisa na tua liderança, tá? Vai faltar alguma coisa, tenho certeza. Então agradeça até mesmo pelos pontos difíceis que acontecem na sua vida. Agradeça, lembre do que você passou. É bom você fazer lembrança, sabe? E nos gera esperança, nos faz com que a nossa visão fique mais ampla por tudo aquilo que o Senhor fez. Enfim, eu quero deixar bem claro que esse vídeo é para te encorajar a realmente passar por esses momentos, sentir o que tem que sentir, não negar o que você vem sentindo, que assim você vai tomar conta do teu coração, sabe? E aí vem até algo que me fortalece, que é o jejum. Eu quero te encorajar a passar a jejuar. Porque se a gente está falando de autoliderança, precisamos falar de jejum. O jejum é para mortificar a nossa carne, para mostrar realmente quem é que manda. Você precisa mostrar quem é que manda. Não são as suas vontades, não são as distrações, os desejos, e sim aí o teu coração, mentalidade boa, forte. Mas não tem como se você não forjar isso, se você não mortificar isso, e o jejum vai te ajudar, tá? Vou deixar aqui na descrição um link sobre jejum. É algo que eu gosto muito de fazer, me ajuda muito. Eu peguei até o link da canção nova, que lá tá bem claro ali como que funciona fazer um jejum. E eu quero te encorajar a fazer jejum, para você se tornar uma pessoa mais forte, espiritualmente, mentalmente, e mostrar para o teu corpo que é você que manda. Mesmo quando você passar por momentos difíceis, ou passar por algo, por exemplo, a derrota do Brasil que vai mexer com você, você entenda que você não pode deixar paralisar a tua vida, sabe? Você precisa continuar. Dia de hoje esse vídeo está sendo postado e eu já fiz 1 milhão de coisas, fiz bastante coisa mesmo. Mesmo não estando tão bem, com a cabeça bem bagunçada, desanimado. Eu queria muito ver o Brasil passando de fase, sim, mas e aí? Vamos continuar. Você não pode, por conta das coisas negativas, parar a tua vida. Você precisa se cuidar e chegar na sua melhor versão. Você precisa sim, se acontecer alguma coisa no teu relacionamento, você não pode deixar de se cuidar. Você precisa ser a pessoa certa para pessoa certa. Você precisa ser a pessoa certa para o lugar certo. E para tudo isso você precisa se cuidar.
Você precisa estar bem com você mesmo. Senão você não vai conseguir ajudar outros ou até mesmo se ajudar. Você vai entrar numa zona que vai ser como um corredor, um túnel escuro, cada vez mais escuro, cada vez mais dolorido, cada vez com barulhos estranhos, sabe? Isso eu falo até mesmo porque eu li num livro que fala sobre a saída perfeita. E ali na saída perfeita fala muito, muito mesmo sobre a pessoa ir passo por passo entendendo o que ela precisa fazer antes mesmo de chegar no fim do túnel. E aí a pessoa foi construindo coisas e coisas naquele momento difícil, de não saber o que está vendo, o que vai ter pela frente, se tem buraco, se tem alguma coisa que ele vai encontrar ali, e no final das contas ele vai ver que o quanto que ela foi saindo mais forte daquele túnel, daquela trajetória, e você vai ser assim. Você vai ficar mais forte, você vai ficar mais firme, e isso não é papo de coach, não. Isso é realmente o que eu aprendo lendo a Bíblia, eu aprendo lendo ali a história dos pais da fé mesmo, os heróis da fé. A gente precisa realmente se apegar mesmo a Deus, realmente se cuidar e realmente ser valente, tá bom? Então, ó, a gente vai ter mais convidados, teremos mais vídeos, mais áudios e você vai estar cada vez mais firme, cada vez mais valente, em nome de Jesus, tá bom? Deixa seu like aí, se inscreva no canal e bora fazer um ótimo dia. Ser valente.